Fala galerinha, fala pessoas! Então, falar um pouquinho hoje sobre a população brasileira, como é que essa população ela cresceu, como é que ela cresce, quais são as principais características dessa população. Primeiro, precisa entender que a população brasileira é formada por três etnias básicas, né? Os nativos, que são os indígenas, os escravizados africanos e o europeu, os brancos, né? Isso no primeiro momento. Óbvio que depois você vai ter outros povos chegando, até para poder substituir essa mão de obra escrava que ficou livre no final do século XIX. Então, a população brasileira, nós somos o sexto maior país em extensão, o quinto maior em extensão, desculpa, e o sexto maior em população, com aproximadamente 212 bilhões de habitantes. Tá? Nós temos aproximadamente 212 milhões de habitantes, é a nossa população. E aí eu preciso entender algumas características dessa população. Deixa eu só voltar aqui para a minha fonte. Eu preciso entender que o Brasil ele é um país populoso e pouco povoado. E o que significa isso? Quer dizer que em número total de habitantes ele tem mais de 100 milhões de habitantes, ou seja, o Brasil ele é o sexto maior em população do planeta. População absoluta é referente ao número total de habitantes, e como nós temos 212 milhões de habitantes, nós somos um país populoso, tá bom? Porque todo país que possui a população acima de 100 milhões de habitantes, ele é um país populoso, tá? Já a população demográfica, ou a população relativa, ou a densidade demográfica, ela vai se referir ao número de habitantes por quilômetro quadrado, quando você pega o total da população e divide pelo tamanho do território, tá? E aí todo país que tem acima de 100 habitantes por quilômetro quadrado é um país povoado. O Brasil tem aproximadamente 25 habitantes por quilômetro quadrado, 24,6. A gente não vai dar para saber esse ano que não vai ter censo demográfico, mas nós somos um país populoso e pouco povoado, tá bom? E como é que essa população nossa, Luizinho, se é pouco povoado e a gente é populoso, como é que essa população está dividida no território brasileiro? Ela está concentrada na faixa litorânea, e isso vai por fatores econômicos, fatores históricos. É a primeira área a ser ocupada pelos colonizadores portugueses, né? Alguns fatores atrativos, como a industrialização chegando na região centro-sul, isso já na década de 1930, no século XX. Tá? Então eu chego à definição de que a população brasileira ela não está bem distribuída ao longo do território, tá bom? Está concentrada basicamente na região sudeste. E por que isso vai ocorrer? Isso vai ocorrer por conta da industrialização que vai começar a surgir naquela região após o ciclo do café. Como é que esses dados chegam para mim? Eles chegam através do recenseamento ou censo demográfico, como eu falei antes. A gente infelizmente não vai ter esse ano, certo? É por meio desse censo que eu conheço as características da população, a idade, o gênero, se a população é instruída ou não, o grau de instrução, enfim. Mas e a população, Luizinho, brasileira? Ela está crescendo, ela está diminuindo? Qual é o motivo que ela cresce e qual é o motivo que ela diminui? Então vamos lá, ela cresce por dois motivos. O primeiro motivo é o saldo migratório, ou seja, chega mais gente do que sai, então a população cresce. E isso aconteceu muito. Primeiro com a migração forçada dos escravizados para cá, durante o período da colonização, e depois quando esses escravizados eles ficam, tem a abolição da escravidão, essa mão de obra ela é substituída por uma mão de obra basicamente europeia e asiática, com a intenção de embranquecer essa população, né? Essa população brasileira, e aí você recebe muitos imigrantes. Esses imigrantes começam a chegar e a população brasileira tem um boom, um crescimento muito grande. Em 1930, na década de 30, Vargas vai fazer aquilo que a gente chama de cotas, né? Cota de imigração, ou seja, ele vai proibir a chegada de muita gente, porque a população estava crescendo demais e o Brasil não tinha condições. A partir desse momento, certo? Você vai ter a população crescendo menos, porém ficando mais concentradas, como a gente falou, nessa região sul e sudeste, principalmente na região de São Paulo e Minas Gerais, por conta do período aurífero, né? Ainda tem muita gente, mas São Paulo e Rio principalmente vão concentrar essa quantidade da população, tá bom? Atualmente o fluxo migratório ele não é o principal responsável pelo crescimento da população, e sim o crescimento vegetativo. O que vem a ser crescimento vegetativo? É a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, tá? Então, o que seria a taxa de natalidade? É o número de nascimentos vivos para cada 1.000 habitantes. De mortalidade também. Basicamente, para a gente, nasce mais gente do que morre, você tem a população crescendo. Morre mais gente do que nasce, você tem a população diminuindo. Tá bom? Lembrando que essa taxa de mortalidade ela é da população em geral e não apenas da mortalidade infantil.
tá? Mortalidade infantil, atualmente o crescimento ela não tá em queda, e o crescimento vegetativo do Brasil ainda é a principal causa do crescimento da população. Porém, a população brasileira continua crescendo, mas num ritmo cada vez mais lento. A base dessa pirâmide etária, ela está se estreitando, tá? A população está crescendo num ritmo cada vez mais lento, tá? E por que isso acontece, Luizinho? A taxa de natalidade e a taxa de fecundidade estão em queda. Desde o início da década de 60, que alguns fatores contribuem para isso. Alguns deles: a entrada da mulher no mercado de trabalho, o fim dos casamentos precoces, né? Aquele casamento forçado, o início do casamento tardio, do planejamento familiar, né? Essa mulher no mercado de trabalho ela vai poder fazer isso. Alto custo com crianças, porque essas crianças não estão mais no campo, não é uma população tipicamente agrária, rural, ela agora é uma população urbana, e nas cidades o custo é mais elevado, certo? E a difusão dos métodos contraceptivos. Lembrando que taxa de natalidade é o número de nascidos por 1000, e taxa de fecundidade é o número médio de filhos que uma mulher pode ter em idade fértil, tá bom? Tem essa diferença daí, mas obviamente que com a redução da taxa de fecundidade você vai ter uma redução da taxa de natalidade, tá bom? Mas Luizinho, a taxa de mortalidade no Brasil, ela está aumentando? Não, a taxa de mortalidade ela também está em queda, ou seja, nossos idosos estão vivendo um pouco melhor, a nossa expectativa de vida sim, ela está aumentando. Taxa de mortalidade em queda também, a expectativa de vida também aumentando. E por que isso vem ocorrendo? A medicina avançou, campanhas de vacinação, melhoria das condições médico-sanitárias, o saneamento básico, né, já está chegando a quase 50% da população brasileira, e uma maior conscientização da população quanto à prevenção de doenças, exercício físico, alimentação saudável. Então tudo isso vai fazer com que essa população ela viva um pouco melhor, tá bom? Lembrando, expectativa de vida nascer ou esperança de vida é o número médio de anos que uma pessoa vive. Aqui no Brasil hoje, isso está em torno hoje de 74 anos, tá? Em média 74 anos, tá legal? E aí a gente vai falar agora de movimentos populacionais, ou seja, movimentos migratórios. O que é migração, Luizinho? Essa migração é o deslocamento populacional de qualquer população, mas obviamente que a gente vai tratar da população urbana, da população humana, não é? Que é o que importa pra gente. Se você pensar lá, esse movimento migratório ele vem desde a época da pré-história que isso acontece, tá? E por que as pessoas migram? Elas vão buscar o quê? Primeiro por motivos políticos, perseguição política, perseguição religiosa, conflitos religiosos, conflitos de etnias, né, de raças, obviamente com naturais, problemas naturais, enchente, seca, mas o principal motivo é o motivo econômico. As pessoas sempre vão buscar uma melhor condição de vida. Como essa migração pode ser? Ela pode ser definitiva, quando esse imigrante se estabelece de forma permanente no local de destino, certo? No caso, os italianos, japoneses que vieram para cá lá no início do século XIX, final do século XIX, desculpa, início do século XX, como a gente já falou, e os nordestinos que migraram daqui na década de 60 para São Paulo, por exemplo, também, se bem que hoje a gente já tem um movimento de imigração de retorno muito forte dessa população nordestina. Ou ela pode ser temporária, que a gente vai falar dela mais ao final da aula, quando esse imigrante se desloca por um tempo determinado, certo? Ela pode ser diária, pode ser por lazer, pode ser por turismo, enfim, é uma migração temporária, tá bom? Diferença de imigrante para emigrante. Imigrante é aquele que chega na região, chegou, imigrante, saiu, emigrante. Quem faz o processo de deslocamento é um migrante, tá legal? Alguns fatores externos, né, diversos fatores, eles provocam a saída ou a chegada de determinada pessoa, né? A gente tem isso quando uma área ela é expulsa, ela é repulsiva, quando ela é atrativa, tá bom? Em relação ao poder de deslocamento, elas podem ser classificadas como internas, que a gente falou, ou externas. Normalmente externa a gente fala de um país para o outro. Como a gente vai trabalhando muito com a população brasileira, a gente vai ficar mais aqui na migração interna, que é quando ela ocorre dentro do país. Ela pode ser intrarregional, ou seja, entre regiões, interregional, entre regiões, intrarregional, dentro da mesma região, enfim, tá bom? Principal migração interna que eu tenho aqui no território brasileiro, o êxodo rural. Deslocamento do homem do campo para a cidade, e esse deslocamento ele tende a ser definitivo em busca de uma melhor condição de vida. Por que ele ocorre? Mecanização no campo, ou seja, chegada de máquinas no campo para trabalhar, substituindo a mão de obra humana. Algum desastre natural, seca aqui no Nordeste, geada no sul do país. Baixa remuneração no campo, porque agora eu pago a máquina, não preciso pagar o trabalhador. Falta de infraestrutura. No meu sítio eu trabalho com enxada, enquanto a máquina está fazendo todo o trabalho no sítio vizinho. E em busca de qualidade de ensino, certo?
E o que é que esse êxodo rural vai causar, Luizinho? Eu já sei por que ele acontece, as causas. Mas o que é que vai ter de consequência? Favelização, porque essas pessoas que saem de lá, elas vão morar em comunidades. O aumento do desemprego, não tem emprego para todo mundo aqui. Aumento do subemprego, essas pessoas que não conseguem emprego formal, elas vão trabalhar como vendedor ambulante, enfim, tá? Perda da mão de obra no campo, mas essa mão de obra é facilmente substituída pela máquina. E a marginalização, porque essas pessoas que não conseguem trabalhar, elas vão ser cooptadas mais facilmente pela vida do crime. Tá? Como eu falei para vocês, existe também a migração de retorno, que é a volta dessas pessoas que foram, principalmente nordestino, que na década de 50 e 60 foram para São Paulo e Rio por conta do processo de industrialização. Na década de 60, por conta da construção de Brasília, eles foram mais ao centro-oeste, e já na década de 70, por conta do governo da ditadura militar, com o processo de integração no território nacional, eles migraram para a região norte também. Tá? Então, quando a pessoa reside algum tempo em outro estado, depois regressa ao seu lugar de nascimento, migração de retorno. Existe também a migração sazonal. A migração sazonal é uma migração de vai e volta, só que é num determinado tempo. Ela leva um determinado tempo para você fazer esse movimento de ida e volta, porque é uma migração por safra, certo? Você desloca-se de sua área e vai para outra para poder trabalhar, sabendo que depois você retorna. Lembra, é diferente do êxodo rural, que você vai em busca da melhor condição de vida, sem perspectiva de volta. Na migração sazonal é um vai e volta, você vai trabalhar lá 2, 3, 4, 5, 6 meses e depois você vai voltar para casa, certo? Eu tenho aqui, por exemplo, em Pernambuco, as pessoas que habitam no agreste, que migram para a zona da mata no período da colheita da cana-de-açúcar, tá bom? Outro tipo de migração temporária é a transumância. Essa transumância, ela é feita por questão de clima, tá bom? Então, deu uma seca muito forte, eu tenho que sair com o meu rebanho de gado, né? Deu uma enchente, eu tenho que sair com o meu... Quando eu faço isso, pensando em voltar, não em abandonar minha terra, eu chamo de migração transumância, que também é uma migração de vai e volta, vai levar um determinado tempo, mas ela ocorreu por fator do clima, tá? E por fim, eu tenho a migração que eu chamo de migração pendular. Essa pendular, ela é diária, certo? É típica das grandes cidades, onde pessoas que habitam nas cidades vizinhas, na região metropolitana, elas buscam a principal cidade para poder exercer, né, a sua mão de obra, a sua força de trabalho. Pessoas que habitam Jaboatão, Olinda, São Lourenço, Camaragibe, Moreno, Carpina, Paulista, Paudalho, que vêm trabalhar em Recife, tá bom? Essa é a migração diária, tá? Ou pendular. Alguns conceitos já falam que essa diária, esse pendular, ela pode durar até 2, 3 dias, mas ainda para a gente aqui não é um alvo de discussão por enquanto não, tá bom? Esses são os principais tipos de migrações internas que ocorrem no Brasil. Espero que tenha ficado claro para você, que você arrebente no teu concurso, na tua prova. Valeu, galera. Tchau, tchau.